Glória a Deus. São da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar a Deus. Continuar no espírito de adoração. Feche teus olhos para adorar o nome do Senhor. Se liga com o nosso eterno Pai nessa hora. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo, e não há ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Tua palavra é nosso escudo, é a lâmpada para os nossos pés. E calabachora, me calabadaraçá. Aleluia! Glória ao Rei da Glória! E não há ferrolho nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ele acalma na voz daquele que tudo criou, e pois tua palavra ela é pura, é escudo para os que nele creem. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! O lugar mais alto para se estar aos pés do Senhor é aos pés da cruz. Aleluia! Aleluia! As lutas tentam nos fazer parar, mas nós vamos continuar avançando. O alvo é Cristo.
As lutas tentam me fazer parar, olhar atrás, largar a mão do arado. As lágrimas que insistem em enrolar, mas eu sei, não devo descansar as mãos. E então vou à casa do oleiro, meu lugar de paz e de conserto junto a ti. Me faz mais forte e verdadeiro, e de novo eu ganho forças pra subir. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, Senhor. Prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, Senhor. Prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. E eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Aleluia! Então vou à casa do oleiro, meu lugar de paz e de conserto é junto a ti. Me faz mais forte e verdadeiro, e de novo eu ganho forças pra subir. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, Senhor. Prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, é aos teus pés, Senhor. Prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. O lugar mais alto pra se estar é aos teus pés, é aos teus pés, Senhor. Prostrado ante a ti vou adorar, entendendo que me humilho pra tu me exaltar. E eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Eu vou seguir, eu vou seguir contigo até o fim, Senhor. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia ela dura para sempre.
Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estávamos na mesma fiação, era, meu filho? Não mais. Não mais, estávamos na mesma fiação. Eu vou usar outra referência agora. É tão bom quando nós estamos no mesmo espírito. Abertura de culto do obreiro Adriel era a passagem que eu tinha preparado para ministrar sobre a amada igreja, mas porém os temas são diferentes. Eu gostaria de utilizar um outro texto, tá certo? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22 em diante. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 22 em diante. Vejo alguns ainda folheando. A igreja que encontrou, diga: eu vou morar no céu. Escrito está. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, pois sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não lhe houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços,
e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda. Ele disse: fazei a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Preste atenção e encerraremos. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Pai, fala conosco, não o que queremos, mas o que precisamos de fato. Nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola. Estabelece a tua plena vontade para com a nossa vida nessa noite, para que o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. A igreja diz amém? A igreja pode se expressar aplaudindo o nome do Senhor? O tema da mensagem dessa noite é: o sobrenatural sempre prevalece mediante o natural. Em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai nos relatar que a nossa luta, ela não é natural. A luta do cristão, a luta do servo de Deus, a luta da serva de Deus, ela não é natural. Nós militamos no espiritual e isso deve prevalecer o lado espiritual. Só que nós estamos vivenciando dias aonde o espiritual é como se ficasse adormecido, dormente, fosse perdendo a sensibilidade. E então, um dos frutos do Espírito Santo pouco se é visto ou notado mediante a vida do cristão, que é o discernimento. Porque se de fato o espiritual ele prevalece no natural, obviamente vai prevalecer o espiritual, então eu vou ter que estar no espírito. Até porque quem está no espírito sabe as coisas do espírito, entende as coisas naturais, e ele não é enganado, ele não entra nessas confusões por nada, porque ele está ligado nessa fiação. Aproveitando essa introdução, o obreiro Adriel, ele no capítulo 6, no versículo de número 14, de Segundas Reis, que seria o texto que eu iria utilizar, mas como estava na mesma fiação, peguei esse, vai nos relatar de uma situação que o servo do homem de Deus, do profeta, ele estava no modo natural. Ele acorda cedo e ele vai dar uma volta, e quando ele olha, ele vê que toda a cidade estava sitiada, e que no monte onde eles estavam também estava sitiado, e ele temeu, ele ficou com medo. O versículo vai dizer que ele ficou com medo, e ele volta para o seu senhor e disse: e agora o que faremos? E um homem de Deus chega para ele e diz assim: mais numerosos são os que estão conosco.
Só que ele estava no modo natural, ele só estava enxergando o que os seus olhos podiam entregar. Que era o quê? O exército do rei da Síria. Que Israel estava em guerra com eles. Que eles se levantaram contra Israel. Mas o homem do Senhor, por estar com uma vida de intimidade, de conexão, com o modo espiritual ativado, ele estava vendo que ao seu redor tinha cavalos, carros de fogo, tinha um exército de Deus a seu favor. Mas Geazi não estava vendo. Por quê? Porque os seus olhos estavam fixados, firmados naquilo que é natural. É tanto que no passar da história nós vamos entender que Geazi ele vai se corromper mediante os presentes do general Naamã para com o profeta de Deus. Ele vai utilizar de mentira para poder ganhar algum privilégio, alguma recompensa. Se é que os irmãos estão me entendendo aqui, o símbolo em cima do altar. Amém? A gente vê que Geazi, por mais que ele tivesse um bom tutor, um bom discipulador, por mais que ele fosse testemunha ocular desse grande homem de Deus, ele sempre manteve-se no nível natural. Enquanto as pessoas permanecem no nível natural, o que vai lhe restar é ficar na dependência ali do movimento natural. E também há um agravo. Por quê? Porque Geazi servia ao Deus vivo. Geazi tinha um bom pastor, porém ele era avarento. E a sua avareza vai gerar a lepra nele. A lepra que era de Naamã, ele herda. Então entenda uma coisa: quando você está no modo natural, quando você olha demasiadamente para as coisas da terra, você pode se contaminar com as coisas da terra. Sendo que a lepra tinha saído de Naamã. E para onde é que ela foi? Deus levou. Alguns podem dizer, o rio levou correnteza abaixo. Mas assim, quando Geazi ele pega as coisas de Naamã, ele adquire aquela lepra como castigo da parte de Deus. O que é que nós aprendemos com isso? Que o sobrenatural ele prevalece sobre o natural. Ele pensava que ia se beneficiar de algumas moedas, de algumas mudas de roupa, algum benefício natural, mas aquilo lhe custou a sua saúde. Aquilo ali também lhe custou a permanência do lado do homem de Deus. E aquilo ali foi castigo para com a vida dele. Porque tinha um bom pastor, tinha um bom exemplo, tinha tudo para se ligar no espiritual. Que no capítulo de número 6 de 2 Reis vai relatar que o próprio pastor Eliseu vai pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia desse menino que é incrédulo, é carnal, é natural, abre os olhos espirituais para que ele possa enxergar o que está de lado. E o escritor de 1 Reis vai nos relatar que ele viu ao redor de Eliseu toda a proteção de Deus mediante os exércitos do Deus vivo. Quando nós nos deparamos com um texto na qual mencionei com vocês sobre Elias e os profetas de Baal, nós vamos aprender a colocar as coisas no seu devido lugar, para que o espiritual prevaleça sobre o natural. E fazendo menção daquilo que Paulo falou para os Efésios, capítulo 6, versículo número 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principado, potestades, dominadores, os exércitos espirituais da maldade, Satanás e seus demônios e o seu exército, marchando com a bandeira branca a bandeira preta, da destruição. A nossa luta é contra o inimigo de nossas almas.
A Bíblia diz que o período que Israel estava enfrentando no período do profeta Elias era um tempo de apostasia. É tanto que o versículo 22, nós começamos a compartilhar, lendo juntos, que Elias vai dizer, só fiquei eu por profeta. Em outras palavras, para duelar, para brigar com o inimigo, para ajudar ao povo de Israel a permanecer na linha, a escolher a Deus e a voltar a servir a Deus mediante ao arrependimento. Mas que o arrependimento pudesse tomar de conta dos israelitas, eles precisariam ver um sinal. E qual era o sinal? Descer fogo do céu. E como é que uma pessoa natural vai conseguir fazer descer fogo do céu? Natural? Não tem como. Não tem como o natural fazer fogo descer do céu. E nós vamos aprender com o profeta Elias. Ele dá a oportunidade para os profetas de Baal, passa meio dia no ritual deles lá e nada acontece. Nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando chegou a vez dele, ele tinha que fazer tudo conforme Deus se agrada. Diga assim comigo agora, repita com fé. Para que fogo desça do céu, mais alto, para que fogo desça do céu, eu preciso fazer aquilo que Deus se agrada. Eu preciso colocar as coisas em ordem. Eu preciso consertar aquilo que estava quebrado. Estão entendendo? Então já note-se aqui uma palavra revelada, que tem momentos que a bênção está diante dos nossos olhos, só que ela não vem para a palma das nossas mãos. E a pergunta é, por quê, pastor? Porque quem sabe o teu altar está quebrado. E você já quer ultrapassar os níveis para que já o fogo desça do céu. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção, mas não quer o compromisso com o abençoador. É tanto que o altar estava quebrado, o altar estava desconcertado. Ora, todavia, os profetas de Baal estavam se lançando em cima dele. E quando chega a vez do profeta Elias, ele vai ter que reparar. Em primeiro lugar, ele repara o altar que estava quebrado. Para que o espiritual prevaleça no nosso natural, na nossa carnalidade, nós temos que reparar, botar a mão na massa, pagar o preço, se humilhar, buscar até encontrar a face do Senhor. E como é que eu vou fazer isso, pastor? Reparando aquilo que está quebrado. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta: o que está quebrado na sua vida que precisa ser reparado? Existe algo em sua vida que está quebrado e isso está impedindo uma manifestação do poder e da glória de Deus em sua vida. E o Senhor está nos intimando, fazendo enxergar uma realidade que a naturalidade não entrega. Nós estamos numa posição que nós mesmos estamos impedindo o fogo de Deus descer. Por quê? Porque em primeiro lugar, o altar está quebrado. Tem brechas, tem situações desconcertadas em nossas vidas que precisam do ajuste, precisa de uma obra braçal, precisa de esforço, precisa de renúncia. É isso que o Senhor está querendo nos ensinar mediante ao profeta Elias reparando o altar. Ele vai, repara o altar. E ele prestou atenção que para reparar aquele altar, ele precisava não se igualar ao altar de Baal, mas ele precisava fazer um altar que agradava a Deus. E qual é o altar que ele aprendeu que agradava a Deus? Com as 12 pedras, simbolizando os 12 filhos de Jacó, que o Senhor
o nomeou como Israel. Ele procura as 12 pedras. Quem sabe ele já tinha em mente, já tinha separado 12 pedras. Ele vai restaurar o altar, bota as 12 pedras. E ele vai começar a fazer tudo com ordem, com decência. Tudo com ordem, com decência. E ele repara o altar, bota as pedras. Por quê? Porque o que ele está fazendo ali, ele não está fazendo segundo a carne. Ele está fazendo segundo o Espírito. Porque se pararmos e analisarmos, nós estamos numa briga, abre aspas e fecha aspas. Vem com amor e carinho no que eu vou dizer. Amém? Mas está numa briga de religião. Numa briga de fé. É Baal versus o Senhor. Jeová, Yahvé. O Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O autor da vida. É Deus versus Baal. Olha só aqui, uma briga espiritual, porque Baal ninguém via. Tinha as imagens, mas ver mesmo Baal, ninguém nunca viu Baal. E tinha o Deus vivo, que a única pessoa que ainda chegou a ver, mas foi só um relance de costa, foi Moisés. Foi alguém que chegou mais perto de vê-lo, o Senhor. Eles não viam, mas porém criam, enxergavam os homens de Deus, o lado espiritual, os anjos, a tropa de elite celestial, em cima de cavalos, de carros de fogo. Isso para os homens de Deus era normal, e tudo que estava ligado no natural na vida deles estava plenamente conectado com o espiritual. É tanto que o capítulo número 6 de 2 Reis, o que vai anteceder é que o profeta estava revelando os planos do rei que estava querendo invadir Israel. E ele botava tropa no lugar, o profeta diz: o Senhor me revelou, vai por outro canto que você vai pegar. E assim ele continuou fazendo. Por quê? Porque Deus abriu a visão. Deus conhece quando o inimigo se levanta, prepara a emboscada para tragar, matar, roubar, destruir. Só que quando nós estamos com o altar consertado, estamos numa plena concordância com a vontade de Deus, Ele revela, e a revelação produz o livramento, ela gera o livramento. Quando Deus revela, porque Deus quer dar o livramento. Deus queria dar o livramento para com Israel. Revelou ao profeta, e o profeta vai para o rei passa para o capitão e diz: vai, o inimigo está aqui, mas vai, pega o inimigo, porque Deus está dando a localização em tempo real do inimigo. Onde é que isso já se viu? Naquele tempo não tinha drones, internet, infravermelho, nem nada desse tipo. Era só Deus. Estavam na dependência de Deus. E para Deus manifestar o sobrenatural, existe pelo menos um altar que precisa estar consertado. Porque Israel é um relato, e eu volto para o texto onde nós estávamos, é um relato que os altares de cada pessoa estavam quebrados, e alguém precisava se colocar na posição e ir para a linha de frente dessa batalha, queria declarar quem era o Deus verdadeiro, quem uma nação deveria adorar e obedecer. O altar de Israel estava quebrado, e Elias, com o altar que estava consertado, mediante ele, com o Senhor, ele estava na dependência de Deus, ele escutou a voz do Senhor, ele obedeceu a voz do Senhor, ele desceu para o rio Querite, e ele chegando lá, o ribeiro seca, ele vai
para a casa da viúva, ele sempre vai obedecendo o Senhor. Então, quando nós estamos no caminho de obediência, o cuidado de Deus, a providência de Deus, a provisão de Deus vai nos acompanhar. Pode se manifestar, se levantar o problema, a dificuldade, a crise que for, mas aqueles que estão no caminho de obediência sempre terão do cuidado, da proteção, da providência, do carinho, do zelo, do afago, do fogo de Deus. Elias, ele era esse representante, é tanto que ele é reconhecido como o profeta do fogo. E ele conserta o altar. Por quê? Porque Israel estava com o altar quebrado. Ele conserta, faz como Deus quer. E ele começa a dar continuidade naquele altar. Ele bota o sacrifício. Aí você sabe que a minha mente eu não deixo de pensar nessas coisas. Se os profetas de Baal estavam se degladiando, sangue com certeza espirrou sobre aquele altar, sobre aquelas pedras, e precisava o altar estar limpo, não só consertado, mas limpo. O que é que o profeta faz? Ei! Lança água aqui, por favor, joga aqui, joga. Porque Deus não vai manifestar em lugares sujos. Deus não vai derramar o seu fogo nesse altar que está manchado de sangue, de sacrifício a demônios. O Senhor gosta de coisa limpa. As vestes têm que ser alvas como limpai as mãos, purificai o coração, embranqueçais as vossas vestes. É o que o Senhor gosta e é o que o Senhor quer. É tanto que o profeta Elias, sabendo que Deus gostava, ele vai dizer, derrama a primeira vez. Aí eu fico imaginando, que é a imaginação minha. Ainda está sujo. A segunda vez, por favor, derrama água de novo. Não, ainda tem umas filetinhas de sangue. A terceira vez, por favor. Então ali fica bem bonitinho, bem limpinho, o altar bem limpinho. A água vai até pro rego, faz um reguinho ali, a cor bem bonitinha, linda e maravilhosa. Então vem comigo, o altar consertado, as pedras que simbolizavam as tribos de Israel no seu devido lugar, o sacrifício está perfeito, o altar está limpo, e agora falta o quê? A conversa com Deus. Deus, agora que vem um desafio. Porque o profeta Eliseu, para se sobressair no natural, fazer fogo do céu descer, para que o povo de Israel pudesse entender que eles precisavam se voltar para Deus, mas era minuciosamente como Deus quer, para que o fogo de Deus pudesse se manifestar, ele vai dar o exemplo, ele vai ser o exemplo. A igreja me entende? Ele prepara o altar, conserta, prepara com as pedras, bota o holocausto, lava com a água, e agora ele vai orar. Você prestou atenção que ele não orou em primeiro lugar? Em qual posição veio a oração? Primeiro, conserto. Segundo, a organização do altar. 12 pedras, então tem que organizar o altar com 12 pedras. Terceiro, ainda está na organização, era o sacrifício, está ali tudo direitinho, o sacrifício está aqui, porque Deus gosta de sacrifício. Não é de braço cruzado não, filho, filha, é com sacrifício mesmo. Quarto, limpeza. E em quinta instância, ele vai orar. Preste atenção nestas etapas. Não é só chegar e dizer, e aí Deus, bota fogo do céu para esse povo ver que só tu és Deus. Quem está falando aqui, é teu servo. Mais desconcertado do que voo de Anum. E aí, desce fogo do céu ou não desce? Tem como descer não.
Não tem como descer fogo do céu. Os sinais acompanharão os que creem. Só que a palavra crer no original, ela está inserida, enraigada em você entender, compreender e obedecer. Porque a fé sem obras, ela é morta. E os sinais acompanharão os que creem, os que entendem e obedecem. E os sinais se manifestarão. E o profeta, ele está com tudo em ordem. Então, o que é que resta? A quinta etapa, ele orar. Ó Senhor, manifeste-se hoje que Tu és Deus. E em segundo lugar, que eu sou Teu servo. Que eu fiz e agi desse jeito, fiz o que fiz, falei o que tinha para falar, mas foi mando Teu. Porque, em outras palavras, ele estava dizendo, a minha vida está dirigida pelo Senhor, e a minha carne se inclina em fazer a Tua vontade. Então, o que fiz e falei, foi o Senhor que ordenou e mandou. Então, Senhor, tem muita gente se levantando, dizendo que eu não sou o Teu servo. Primeiro lugar, manifeste que o Senhor é Deus. Segundo lugar, que eu só estou aqui por causa da Tua vontade. Para que o povo entenda e veja que eu sou o Teu servo. Que fiz tudo conforme a Tua palavra. Meu Deus. Ó Senhor, manifeste-se. Versículo 37, ele vai dizer, responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus. E que Tu fizeste tornar o teu coração para trás. E versículo 38, a resposta. Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lambeu a água que estava no rego. Olha só o que Deus consumiu. Olha só o que Deus, olha aqui para mim numa outra óptica, o que Deus tomou para si. Pegou o mistério ou não pegou? O que foi que Deus levou para si? O que foi que Deus tomou para si mediante a manifestação do fogo? Em primeiro lugar, consumiu o holocausto, a lenha, as 12 pedras, o pó e a água que ainda estava no rego. Deus levou tudo para ele. Era o sinal. E aquele sinal era o quê? Porque Deus resolveu pegar tudo isso, as etapas que o profeta do Senhor, Elias, preparou. Por quê? Porque aquilo agradava a Deus. Ele reparou o altar, botou as pedras e o Senhor foi lá e... Eita, parece um cinema. Deus foi lá e ó... Deus levou tudo. Por quê? Porque agradava a Deus. E o povo, quando viu, se inclinaram com o rosto em terra. Em outras palavras, pecamos sério contra Deus. E eles se humilharam diante do Senhor e eles reconheceram, dizendo, só o Senhor é Deus. Posso dizer? Posso falar? Eu digo ou não digo? Eu falo ou não falo? Precisamos de Elias. Precisamos de homens e de mulheres que obedeçam à voz do Senhor, para que os sinais possam acompanhar, que o povo possa ver e se arrependerem e voltarem a servir a Deus com o seu melhor. Precisamos ver. Estamos na qualidade de Tomé, nós precisamos ver para crer. Tem muitas pessoas que criticam. Eu tenho mediante o passar do tempo, eu procurei enxergar
tomei ali com a outra óptica, como se eu atualizasse o texto mediante o século 21. E como vocês sabem, a minha mente é fértil. Foi o que eu pensei comigo. Foi falta de fé? Amém, foi falta de fé. Mas eu quero levar para um outro lado. E coloca amor e carinho no que eu vou dizer. Com tanta coisa louca que nós estamos vivenciando, testemunhando, nós não podemos dar o luxo de acreditar em tudo que se fala. Tem momentos que nós precisamos ver para poder crer. É Jesus? É. Ah, pois eu só acredito se eu ver as mãos furadas. Cadê? Porque são muitas vozes ecoando. Olha a proporção. Alguém pode fazer um cálculo desse, não sei nem qual é a proporção matemática para isso. Ele falou de 450. Sabemos que tinha mais 400 por fora. E só ele como voz do Deus Altíssimo. E 850 profetas profetizando. Olha a proporção. 1 para 850. Eita. Isso é sério ou não é? Um profeta verdadeiro. Eu me recordo da história, só não sei se eu vou acertar o nome do profeta, mas eu quero crer que foi Micaías, que ele só profetizava coisa ruim para um dos reis de Israel. Não sei se era Acabe, eu acho que era Acabe. Alguém recorda aí comigo disso, se eu estou certo? Os reis, 2 reis se juntaram para ir à guerra e eles consultaram os profetas que tinha e todos estavam dizendo: vai porque vão vencer, vai porque vão vencer. Só que um dos reis que se aliou disse assim: não, esse negócio está esquisito. Todo mundo dizendo que vamos vencer, não tem nenhuma orientação, nenhuma estratégia, nem nada. Não, geralmente Deus não faz assim não. Será que tem mais algum profeta? Aí o rei vai dizer: tem um, mas ali não vem coisa boa não. Porque profeta verdadeiro, ele fala, doa a quem doer. Ele não vai só profetizar a bênção, ele vai profetizar também o puxão de orelha para o conserto. Porque Deus quer que o nosso altar esteja reparado, as pedras no seu devido lugar, na numeração correta, o holocausto no seu lugar, a limpeza bem direitinha, para que quando orar, Deus possa descer fogo do céu. Aí o profeta chega mediante aos reis e diz assim: tá todo mundo dizendo aí que vão vencer, desce para a batalha. Até o profeta foi sarcástico. Mas ele diz: desce não. Perder. Quantas vozes estão ecoando dizendo: Deus falou, manda-lhe dizer, aquela coisa toda. E o altar desconcertado, o sacrifício profano, impróprio, o altar quebrado, sujo. No culto de ensino dessa noite eu quero concluir aqui. Nós devemos tomar o cuidado de não sermos esse altar quebrado. Então Deus está nos concedendo a oportunidade de reparar o nosso altar, para que a nossa vida seja um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Não é agradável a mim, é agradável a Deus. Feche teus olhos. O Espírito Santo do Senhor vai falar neste momento em qual parte do altar está quebrada, aonde está sujo, aonde não tem pedras,
aonde está desorganizado, onde as coisas estão fora do seu devido lugar. Peça ao Senhor, mediante o seu Espírito, faça a prova do Senhor. Senhor, o Senhor está no meio dessa palavra, e eu quero ter um compromisso com o Senhor, quero ser o alvo do teu fogo, do teu agir, do teu manifestar. Fala pelo teu Espírito, porque é pelo Espírito do Senhor que se convence, torna-se conhecido de justiça, de pecado e de juízo. É obra, é função do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito Santo do Senhor possa, nessa hora, sobre as nossas vidas, testificar, informar aquilo que precisa ser reparado, retratado, consertado, endireitado, organizado e limpo em nossas vidas. Que o Espírito Santo possa fazer você voltar hoje para a sua casa, mastigando ainda essa mensagem. Meu Deus, o Senhor, pelo teu Espírito, eu não consegui ouvir a tua voz, eu não consegui ver, mas essa noite, por misericórdia, que Deus possa abrir os teus olhos espirituais e a tua audição espiritual, para que você possa entender que o espiritual prevalece no natural, e que Deus tem interesse, não é de você ter uma vida próspera, rica aqui em terra, é do teu nome estar escrito no livro da vida, e você ir morar nos céus de glória. Então existem brechas que precisam ser fechadas, e Deus está falando pelo Espírito Santo: fecha essa brecha. Fecha essa brecha. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Eis que estou às portas, diz o Senhor. Conserta o teu altar antes que eu venha ter contigo. Que o Espírito Santo de Deus possa testificar, informar, para que você possa se posicionar, organizar, se humilhar e receber o fogo de Deus. Espírito Santo, essa obra é do Senhor. Faz aquilo que agrada nosso Pai que estás no céu, no nome de Jesus. A igreja diz: volte em estado de meditação para casa. Chegar em casa, medite. Se você não conseguiu ouvir, se você não conseguiu ver, chegue em casa e diga: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero ouvir. Aonde é que eu preciso reparar o meu altar? Porque Deus fala pelo seu Espírito, e mediante a sua palavra, e mediante os seus servos, os profetas. Os obreiros da casa do Senhor, coloque o seu dízimo e oferta na mão. Posso dizer? Você é crente, viu? Estava vindo de casa para cá, e eu disse assim: eita Jesus, chovendo do jeito que está. Em primeiro lugar, eu disse assim: não vai dar ninguém. Não, Jesus, eu quero me retratar. Só vai os crentes hoje para a igreja. Olha você aqui. Que está chovendo, viu? Chove, para. E você sabe, para quem está na carne e no natural, qualquer coisinha, qualquer gotinha, né, transborda. Então, coloca o teu dízimo e oferta na mão. Você vai ofertar para a manutenção da obra do Senhor aqui em terra. Tá bom? E os obreiros vão passar aí. Amanhã, escola bíblica para adolescentes, jovens e adultos.
Quinta-feira, no propósito, dando continuidade, mulheres de raiz. Sexta-feira, culto de libertação. Neste sábado, encontro de casais. E domingo, culto da família, a família celebrando nos braços do Pai. Lembre-se que você é um porta-voz, lembre-se que você é um instrumento de Deus e que você é um evangelista. Então, convide, traga uma pessoa, tá bom? Nos cultos, nas programações, para que elas possam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus eterno Pai, no nome de teu Filho Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor o dízimo e a oferta. Serve para que haja manutenção na tua obra aqui em terra. Repreende o migrador, devorador, cortador, destruidor e o prejuízo. Abre portas onde não há porta, estabelece a bênção, o milagre e a vitória. No nome de Jesus, a igreja diz amém. Fica de pé. A igreja entendeu a mensagem dessa noite? Consegui ser claro? Amém? Então chegue em casa e diga: Senhor, eu não quero ser o mesmo. Eu quero acertar no meu caminho. Eu quero ser que nem o profeta Elias que diz: eu sou teu servo. E a minha vida é dirigida por tudo aquilo que provém do Senhor. Então você vai continuar orando, intercedendo e clamando a Deus: Deus, o que eu preciso fazer para ser um homem ou uma mulher de Deus? Amém? Que o Espírito Santo possa dar continuidade a isso sobre vossas vidas. Estende as mãos. Que o Senhor Deus, nosso Pai, mediante as suas infinitas misericórdias, nos conceda os livramentos dos homens sanguinários, acidentes, os assaltos, os sequestros, as epidemias, dos prejuízos, do homem e da mulher que não tem o Espírito Santo de Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, os dons, o fruto, o fogo e todas as dádivas que procedem do Espírito Santo de Deus, repouso sobre as vossas vidas. Quem crê recebe, diz amém. Um ótimo desenvolvimento de semana para todos, no nome de Jesus. Vai em paz.